Agora veremos os verbos de ligação. Importante lembrar que agora, nesse momento, esses verbos de ligação não se classificará como predicado verbal, mas sim predicado nominal. Ok? Só um detalhe importante, que é quando nós tivermos verbo de ligação, o nosso predicado será chamado de nominal e não verbal, mesmo que esse verbo tenha o verbo, né? Mas é porque esse verbo não tem força. A gente vai perceber isso agora, ok? Vamos lá. Os verbos de ligação. Então, esses verbos aqui, só para já ficar claro, uns casos bem mais especiais de verbo, ok? Que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com eles. Então, vamos lá. Os verbos de ligação, também chamados de copulativos, têm a função de ligar o sujeito e suas características, ou seja, o chamado predicativo. A gente vai ver agora, começar a ver o que é o predicativo, ok? A gente viu o que é objeto direto e indireto. Quando há verbo de ligação, nós não teremos objetos como complemento. Nós teremos esse tal do predicativo. E vamos olhar o que é ele agora. Vamos ver a primeira frase aqui. Meus filhos são felizes. Só para deixar claro aqui, eu trouxe alguns verbos. Uma lista de verbos de ligação. Os principais são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. Essa é uma lista exemplificativa, ok? Vale a pena decorar, mas eu quero que vocês saibam que verbo de ligação, eles nem sempre serão de ligação. Vai depender muito do contexto também. Então, mas de qualquer forma vale a pena decorar, porque esses verbos aqui, na maioria esmagadora das vezes, eles serão sim de ligação. Principalmente o ser e o estar aqui, os principais. Verbo de ligação. Então vamos lá. Meus filhos são felizes. Já tem o são, que é do verbo ser, que é o verbo. E ele é de ligação por quê? Porque percebam que o são só está ligando. Quem é que são? Meus filhos. Meus filhos é o sujeito. Só está ligando meus filhos a característica desses meus filhos. Que eles são o quê? São felizes. Mas perceba que isso aqui é uma característica do sujeito. Quando nós temos essa característica do sujeito, é o famoso predicativo. E se é uma característica do sujeito, é chamado de predicativo do sujeito, ok? Aí, nesse momento, esse verbo aqui, sim, é de ligação. E perceba que é um verbo que está aqui, no rol. O verbo está só ligando o sujeito às características dele, que são felizes, os filhos, ok? Então, aqui nós temos o predicado nominal. Por mais que isso aqui seja um verbo, esse é um verbo de ligação. E o verbo de ligação é apenas para ligar o sujeito à sua característica. Então, o verbo não tem uma força. Meus filhos são o quê, né? Então, esse o quê, esse felizes, é o núcleo aqui do nosso predicado nominal. Então, o núcleo do nosso predicado verbal é o verbo, mas do predicado nominal é o predicativo. Isso aqui é o núcleo. Palavra que tem mais força. Ok? Olha o próximo exemplo. O diretor parece ansioso. Parece é o verbo. Quem é que parece? O diretor, o sujeito. Mas ele parece o quê? Ansioso. Ansioso, um adjetivo, uma característica do diretor. E se é uma característica, aqui nós temos predicativo dos sujeitos. E aqui o verbo é de ligação. Sim, apenas ligando o sujeito à sua característica. Ok. Olha o último. Aquele aluno anda. Anda. Verbo. Quem é que anda? Aquele aluno, sujeito. E ele anda o quê? Como? Desatento. Desatento. Característica de quem? Do sujeito. Mais uma vez, predicativo do sujeito. Então, sempre quando você tiver uma característica do sujeito, será um predicativo do sujeito e o verbo
será de ligação. Então vale a pena decorar esses verbos aqui, ó. Pelo menos essa lista de cima. Aqui, ó. Vale a pena decorar, que são os principais, ok? Pronto, aqui a gente termina todos os nossos... as transitividades verbais. E eu queria só deixar claro para vocês, pessoal, ó, que esses verbos de ligação, por exemplo, pode ser que eles, como eu falei, funcione como que não seja verbo de ligação. Por exemplo, o verbo andar aqui, ó. Ok? O verbo andar, por exemplo, se eu digo ele anda desatento, o desatento é uma característica do sujeito. Mas se eu digo ele anda a cavalo, por exemplo, ele andar a cavalo, aqui o verbo andar não será de ligação, ok? Pois a cavalo aqui não é uma característica, ó, do nosso sujeito. Então percebam que não vale a pena muito decorar, mas você saber qual é o sentido, ok? Que está sendo transmitido ali, ok? Ok, então vamos avançar. Agora vamos ver os termos integrantes. A gente já viu dois, que foi o objeto direto e o objeto indireto, que é quando acontece lá o caso dos verbos transitivo direto e dos verbos transitivos indiretos. Isso ali são termos integrantes, pessoal. Então, eles completam o sentido e eles são essenciais para o predicado. Eles não podem sair. Então vamos ler aqui o conceito. Os termos integrantes da oração são aqueles que integram principalmente o sentido de verbos e substantivos presentes na oração. Substantivos aqui no caso do complemento nominal que a gente vai ver daqui a pouco. E de verbos aqui quando trata dos verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. E os verbos transitivos diretos e indiretos, que são os bitransitivos. Ok? A gente já viu, os principais são objeto direto e indireto, e o último que a gente vai ver é o complemento nominal. Vamos passar por cada um dele aqui de forma mais rápida, porque a gente já viu o objeto direto e indireto, mas vamos ver. Um objeto direto é um complemento verbal, a gente já sabe disso. Lembrando que esses termos integrantes são essenciais, viu, pessoal, para completar a oração, o sentido. Sem eles, a oração não tem sentido. São eles, direto, objeto direto, indireto e complemento nominal. Vamos lá, continuando. Objeto direto. É o termo da oração que indica o elemento que sofre a ação verbal, completando o sentido de um verbo transitivo direto. É o que a gente já viu. Completa o sentido de um verbo transitivo direto. Olha o exemplo. Minha filha está lendo. É o nosso verbo. Está sendo uma locução verbal, né? E quem é que está lendo? Minha filha. Minha filha é o sujeito. Agora ela está lendo o quê? Ela está lendo o livro. Perceba que a ligação do verbo para o seu objeto não precisou de preposição. O O aí é apenas um artigo. Então aqui nós temos o objeto direto. E no jardim aqui, como a gente já sabe, é só aquele termo acessório circunstancial de lugar. É o famoso advérbio. Advérbio. E a gente classifica ele sintaticamente como adjunto adverbial. Se você estuda aí para o Enem, vestibulares, esse assunto aqui é muito cobrado e ele vem assim, ó, no edital, como sintaxe, ok? Envolve tudo isso aqui. Sintaxe do período composto, e é bem importante para que
a gente responde a eventuais questões lá de concurso, Enem, vestibulares em geral, ok? Vimos o objeto direto. Vamos ver o objeto indireto, mais uma vez. O objeto direto é o complemento verbal, sim. Agora ele é preposicionado, lembram? O objeto direto é quando tem um verbo transitivo indireto que exige a preposição para ligar o seu complemento. Indica o elemento ao qual se destina a ação verbal, completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Olha os exemplos. Neste momento, aqui mais uma vez o adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Nesse momento, eu preciso. Precisa é o verbo. Quem é que precisa? Eu, sujeito. Preciso. Se eu parasse aqui não teria sentido. Eu preciso. Eu preciso de quê? Se eu faço essa pergunta de quê, eu já tenho uma preposição. Ó, de sua ajuda. Então, para ligar, precisou aí do preposição. Então, aqui nós temos sim um objeto indireto. Ok? E o verbo aqui, consequentemente, é o verbo transitivo indireto. E aqui, ó, o filho não obedeceu. Obedeceu é o verbo. O sujeito é o filho. Não obedeceu. Se eu parasse aqui, ficaria a pergunta. Não obedeceu a quem, né? Ele obedeceu ao. Temos a preposiçãozinha a. Então, para ligar aqui, ó, precisou de preposição. Então, aí nós temos o pai como objeto indireto. Porque precisou da preposição para ligar. Ok? Então, passamos aí rapidão pelos objetos direto e indireto. E vamos ver aqui o último, que é o que não foi estudado ainda, que é o complemento nominal. Ok? O complemento nominal vai ser um complemento não de um verbo, mas de um nome. Então, toda vez que você... E ele vai ser preposicionado, ok? Então, qual é o cuidado? Se ele é preposicionado, pode ser que você confunda o complemento nominal com o objeto indireto. Então, o que você vai ter que fazer é ver se o complemento está completando... O complemento que está preposicionado está completando um verbo, no sentido de um verbo, ou está completando no sentido de um nome. E o que é um nome? Um nome, pessoal, é substantivo, adjetivo ou advérbio. Essas três classes nós recebem essa característica de nome, ok? E você não precisa saber exatamente o que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio para conseguir saber se é um complemento nominal. Como eu disse, é o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Ou seja, se você sabe identificar o verbo, é só você olhar. Se a palavra tiver completando o sentido de um verbo, é porque provavelmente ele vai ser o objeto indireto. Mas se ele não está completando o sentido de um verbo, é de qualquer outra palavra, pode saber que aí será um complemento nominal. Com certeza essa palavra que ele estará completando é uma dessas daqui, ó, substantivo, adjetivo ou advérbio. Mas você não precisa saber o que é cada um. É só eliminar aí em relação ao verbo. Então, e é sempre por meio de preposição, ok? Então, ó, preposição aqui, ó. Preposição aqui, ó. Agora vamos olhar o sentido, ó. Cecília tem. Tem é o verbo. Quem é que tem? Cecília. Cecília é o sujeito. Ela tem o quê? Orgulho. Perceba que tem o quê? Esse o quê aqui, orgulho, é o objeto direto. Ok? E orgulho não é verbo. Ok? E perceba, quando eu digo ela tem orgulho, aí você me pergunta, mas ela tem orgulho de quê ou de quem? Né? De quem, na verdade? Ela tem orgulho, ó, da filha. Então, isso aqui é o complemento filha, a palavra orgulho. E a palavra orgulho não é verbo, ok? Até porque o verbo da frase é o verbo ter, ó. Então, aqui a gente tem um termo preposicionado, ó, sendo ligado, ó, né? Completando o sentido de uma palavra, de um nome. Então, essa palavra filha aqui é o nosso complemento nominal.
Então ter cuidado para não confundir que filha não está completando o sentido do verbo, mas sim do nome orgulho. Ok. Então vamos lá. Próximo, ó. O último aí, ó. Tenho amor. Perceba que aqui amor, pessoal, é substantivo. Ó. O amor não é verbo. O verbo aqui é ter, ó. Tenho. E se tenho, a gente só pode dizer que é eu, né? Ó. Que é o caso do sujeito oculto. Eu tenho. Aqui só tá tenho porque desinencialmente a gente já sabe que é eu. Tenho amor. Ok, mas eu tenho um amor. Tenho o que? Tenho amor. Aqui o amor é objeto direto. Sim, mas eu tenho amor ao quê? Então, ó, mais uma vez, ao trabalho. Então, o trabalho está completando o sentido de amor. Ó. Ligado por uma preposição. Mais uma vez, a palavra trabalho aqui, ó, complemento nominal. Ok. Então, o cuidado que você deve ter é não confundir o complemento nominal aí com o objeto indireto, porque ambos são preposicionados, são ligados por a preposição ali. Então, sempre que você vê um termo preposicionado, aí você já é objeto direto, indireto? Não, peraí. Vamos olhar. Se ele estiver completando o sentido de um nome, não será objeto indireto, será complemento nominal. Mas se ele estiver completando o sentido de um verbo, será sim o nosso objeto indireto. Voltando aqui, deixar para vocês aí minhas redes sociais. Foi um prazer mais uma vez. Qualquer dúvida, entre em contato aí pelo WhatsApp, ok? Ou pela plataforma. Deixei meu Instagram aí, me sigam aí no Instagram. Estarei postando lá algumas dicas rápidas. Ok? E então é isso. Foi muito proveitosa aqui essa aula. Não se assustem muito. É um conteúdo, não é um conteúdo difícil. É um pouco abrangente, mas com o tempo a gente conseguirá acompanhar, ok? O importante é que a gente já plantou aí nossa semente, ok? E a gente viu o sujeito lá, né? A gente viu os conceitos de sujeito e predicado, viu os tipos de sujeito. E aqui a gente basicamente viu como é que funciona o predicado, que é o outro termo do termo essencial, né? Que é sujeito, e o outro termo essencial é o predicado. Então aqui a gente estava dentro do predicado verbal e do predicado nominal. E a gente viu aí qual é o nome dos termos, quais são os essenciais que não podem deixar de ter, ok? Que são esses integrantes. Então esses integrantes, que são chamados de integrantes, que é o objeto direto, o objeto indireto e o complemento nominal, eles são chamados integrantes. E eles não podem sair da oração. Eles têm que estar lá para que a oração tenha sentido completo. Ok? Então foi isso. Muito obrigado e até uma próxima.